Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre o tema que aparece na semana 5 do PET 2. A gente vai falar sobre o Renascimento. O Renascimento ele surgiu na Itália no século XIV como um movimento artístico, mas com o passar do tempo ele vai se tornar muito mais do que um simples movimento artístico, alcançando também as esferas da economia, da política e também da cultura, e vai se espalhar pelo restante da Europa até por volta do século XVIII. E você deve estar se perguntando de onde vem o nome Renascimento. Bem, o nome Renascimento é uma referência ao resgate que os homens daquele tempo optaram por fazer dos valores da antiguidade clássica, valores estes pautados principalmente no uso da razão. E vale lembrar que durante todo o período da Idade Média, o pensamento ocidental europeu esteve totalmente dominado pelos dogmas da Igreja Católica, motivo pelo qual, durante muito tempo, esse período foi chamado por muitos estudiosos aí como Idade das Trevas, ou seja, as trevas seriam uma referência à não utilização da razão durante esse período, ou da não construção de novos conhecimentos durante esse período. Então, o nome Renascimento, na concepção desses estudiosos, seria um resgate do pensamento racional que começou a dominar a cultura europeia a partir daquele momento. O Renascimento ele surge inicialmente na Península Itálica, em cidades como Veneza, Gênova, Florença e Roma, que foram as cidades onde o comércio, durante o período da Idade Média, continuou existindo, principalmente nas relações entre a Península Itálica e o Oriente, através do Mar Mediterrâneo. Foram nessas cidades que surgiram a figura dos mecenas, que eram os comerciantes que ascendiam socialmente e passavam a patrocinar os artistas e os escritores a fim de se afirmarem socialmente dentro das suas respectivas cidades. Então, a vivência das pessoas dentro das cidades naquela época começou a provocar algumas mudanças na forma de pensar do europeu. Essas mudanças, elas começaram a ser sentidas principalmente quando o europeu começa a valorizar o uso da razão com uma maior intensidade. Então, é nesse período que a gente vai observar o início do surgimento do que a gente chama hoje de pensamento científico moderno. Então, a gente pode afirmar que o racionalismo é uma das principais características do Renascimento, ou seja, a utilização da razão para questionar as coisas. O racionalismo, por sua vez, ele vai dar origem ao que a gente chama de cientificismo, ou seja, é a ideia de que todo conhecimento deve ser demonstrado através da experiência científica, ou também conhecida como método científico. E no que consiste esse chamado método científico? Bem, tudo que é comprovado pela ciência tem que passar pela uma metodologia que está mais ou menos resumida nesse esquema aqui. Então, toda ciência, ela se inicia através de uma pergunta. A resposta para essa pergunta, ela vai ser pesquisada e, partindo dessa pesquisa, o cientista ele vai formular uma hipótese. Essa hipótese, o que seria a hipótese? A hipótese é uma ideia acerca daquela pergunta que foi feita inicialmente. Então, seria uma resposta para aquela pergunta inicial. Então, essa pergunta, essa resposta, para ela ser considerada científica, ela precisa passar
pela fase da experimentação, né? A experimentação, ela tem que ocorrer diversas vezes da mesma maneira, né? Então, aí é feito uma análise desses resultados que vai comprovar ou não a veracidade daquela hipótese. Ou seja, a experimentação, ela vai responder ou não aquela pergunta inicial que foi feita lá em cima. Então, os resultados, eles vão ser divulgados para a comunidade científica através das publicações. E esses resultados, eles vão comunicar se essa experiência feita comprova ou não aquela hipótese inicial. Então, vale lembrar que durante todo o período da Idade Média, a maioria das respostas para qualquer tipo de pergunta não eram obtidas através desse método científico que eu acabei de explicar aqui para vocês. Ou seja, as respostas para as perguntas, elas eram formuladas e divulgadas através da Igreja Católica. Então, o método científico, a ciência, a valorização do uso da razão, ela nos possibilitou responder várias perguntas que, durante a Idade Média, eram respondidas através da vontade divina. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que muitas dessas catástrofes naturais, elas são explicadas cientificamente. Durante a Idade Média, provavelmente, essas catástrofes, elas seriam explicadas como uma forma de Deus estar se vingando dos homens. Então, essa valorização do ser humano, do pensamento racional e do método científico vai ter tudo a ver com a forma de pensar dos homens da chamada Antiguidade Clássica. Então, por essa razão, né, essa característica dos homens do Renascimento vai ficar conhecida como classicismo. Por quê? Era um resgate que ele estava fazendo desses valores que eram cultuados durante a Antiguidade Clássica. Então, apesar da religiosidade ela não ter sido abandonada pelos homens do Renascimento, que continuaram extremamente religiosos, a gente pode afirmar que Deus ele vai simplesmente deixar de ser entendido como centro de todas as coisas, que vai passar a ser substituído pelo homem, né? Então, o homem ele vai ser compreendido como um ser capaz de desenvolver habilidades que vão transformar a natureza. Então, essa nova forma de entender o homem vai ser denominada de humanismo. E essa valorização do homem, ela vai acabar gerando uma outra consequência que vai gerar uma nova característica desse homem do Renascimento, que vai ser o individualismo, ou seja, é aquilo que se opõe ao coletivismo, né? No individualismo, o ser humano ele procura satisfazer, antes de tudo, né, as ambições pessoais, os direitos individuais que vão estar acima do direito coletivo. Ideia essa que vai vir perfeitamente de encontro aos ideais da burguesia, que vai ser a classe que vai gerar o sistema capitalista mais tarde. Essa ideia de que o homem ele passaria a ser entendido como centro do universo, em oposição ao Deus da Idade Média, ficou conhecida como antropocentrismo. E aqui na imagem a gente tem essa imagem famosa aí que foi feita pelo Leonardo da Vinci, que é considerado aí também, né, um dos artistas símbolos do Renascimento, né, porque é um artista de múltiplos talentos. Essa imagem ela simboliza muito bem
essa ideia de que o homem passa a ser o centro de todas as coisas, o centro do universo. Essa imagem é chamada de o homem vitruviano. E como já era de se esperar, essa ideia de colocar o homem como centro do universo, ela vai bater de frente com a ideia que vigorava até então de que Deus era o centro de todas as coisas, né? Então, essa ideia do Deus como centro de tudo, ela é chamada de teocentrismo. Então, a gente vai ter esse grande embate aí durante o período do Renascimento, que vai opor, né, a nova visão dos homens daquela época com a visão antiga que vigorava, né, que vigorou durante o período medieval e que tinha Deus como centro de todas as coisas, como centro de todas as decisões e como centro do universo. E essas ideias, então, elas foram se popularizando pouco a pouco e acabaram atingindo todas as esferas da vida dos europeus a partir daquele período, né? Então, você vai ver aí influências não só na ciência, mas principalmente também nas artes plásticas em geral, nas pinturas, nas esculturas, que é o assunto que a gente vai ver na próxima videoaula, onde a gente vai descrever as principais características da arte durante o período do Renascimento. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima!